Que Deus vos abençoe esta manhã. Levantemo-nos para começar com a reunião desta manhã. Sem mais demora, vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos deu novamente esta manhã, visto que nos deslocamos de toda parte da cidade para estarmos reunidos aqui. Nós vamos agradecer-lhe. Nós subimos em carros e Deus nos manteve até que viemos aqui esta manhã. Vamos orar e agradecer-lhe por estes momentos. Oremos juntos. Seigneur, merci de bien faire, parce que nous sommes encore dans ce matin. Merci de nous avoir conduits ici, nombreux, de ta parole, et de faire beaucoup de choses. Cantemos este louvor. Glória ao Cordeiro. Quand j'amasserai toute richesse, mais manquer le prix de minuit, où serai-je le jour de la fête? Dans le jugement, mon pied s'assiera. Quand je marcherai, quand je marcherai dans toute gloire, mais manquer le prix de minuit, où serai-je le jour de la fête? Quand le jugement des pieds s'assiera. Oh gloire, gloire à l'agneau. La langue est connue et révélée. Matthieu 25, 6, 7 accompli. Pour vérifier, blanchir, affiner. Oh gloire, gloire à l'agneau. La langue est connue et révélée. Matthieu 25, 6, 7 accompli. Pour vérifier, blanchir, affiner. Je resterai catholique. Je resterai catholique. Protestant, évangélique. Où serai-je le jour de la fête? Quand chaque nom de prophète passera. Quand je resterai par la vie. Je resterai par la vie. Et dans toutes ces églises. Où serai le jour de la fête? Le jour de la fête. Quand chaque nom de prophète passera. Oh gloire, gloire à l'agneau. On la reconnaît, inconnue et révélée. Matthieu 25, 6, 7 accompli. Pour purifier, blanchir, affiner. Oh gloire, gloire à l'agneau. Du bon accompli, inconnue et révélée. Matthieu 25, 6, 7 accompli. Pour purifier, blanchir, affiner. Eu leio capítulo 129, versículo 3. Um dia, eu serei o juiz de toda a humanidade, assim como cada profeta será o juiz para a sua geração. Está escrito que os apóstolos só julgarão as 12 tribos de Israel para o período em que o Senhor Jesus Cristo estava na terra. Romanos 2, versículo 16. Diz que Paulo será o juiz de toda a humanidade para o período em que ele estava na terra. E eu, Cacu Felipe, que falo para vocês, eu serei o seu juiz diante de Deus. Olhem para os presidentes das nações, olhem para os líderes religiosos e os líderes de organizações como a ONU, a Unesco, os políticos, os chefes de firmas, de companhias. Eu, Cacu Felipe. É pelo meu evangelho que vocês todos serão julgados. Que Deus abençoe a sua palavra.
E nós acreditamos que o juiz de Deus está na terra, e nós agradecemos a Deus por nos dar a graça de reconhecer o seu dia e a sua mensagem. E também confiar esses momentos nas mãos de Deus, que Ele guia todas as coisas, a direção, o louvor, a pregação, e tudo o que será feito esta manhã. Oremos neste sentido. Et nous prions que tu diriges tout dispositif pour la gloire et toi. Merci Seigneur Jésus. O povo pode sentar-se num espírito de oração. Eu vou ler no livro do profeta Cacu-Filipe, capítulo 17, o 14º versículo. Dizer os seus pecados a um padre ou a um pastor. Não se chama confissão, mas confidência. Vocês confidenciaram a um padre ou pastor para aliviarem a sua consciência. Mas não falam de confissão. A confissão auricular ou privada é uma hereditariedade católica. Aqui está o que diz o dicionário Littré, volume 2, página 633. Confissão auricular ou privada. Confissão que é feita aos ouvidos do padre. A oposição à confissão pública, que era praticada na igreja primitiva. Agora, aqui está o que Larousse do século XX diz. Volume 2, página 404. Confissão auricular ou privada. Aquela que é feita em segredo a um padre ou a um pastor. Confissão pública. Aquela que uma vez foi feita diante da igreja. Vocês veem? Desde os apóstolos até o século IV, era a confissão pública. Depois a Igreja Católica Romana pôs fim a isso e instituiu a confissão auricular. Deus não pode ouvi-los a não ser que a vossa confissão seja pública, porque é um mandamento. Não confundem fazer umas confidências com confessar. Amém. Com essas palavras, passaremos à confissão pública. Se um irmão ou uma irmã não estava de acordo com a mensagem durante a semana, a oportunidade lhe é dada de colocar-se de pé humildemente e confessar seus pecados. Passamos à confissão pública. Sim, irmão. O irmão Guedé. Eu peço perdão a Deus e à sua congregação porque tomei prazer em olhar imagens impuras na internet. E também tomei prazer em pensamentos de sexo. Por isso, peço perdão a Deus e à sua congregação. Sim, o irmão a seguir. Esta manhã, eu peço perdão a Deus e à sua congregação. Eu não sou digno de ser chamado um irmão, porque roubei dinheiro. Esta manhã, eu peço perdão a Deus e a toda a sua congregação porque eu não sou digno de estar no meio de vocês, no sentido de que assisti a alguns filmes de sexo na internet. Esta manhã, eu peço perdão a Deus e a sua congregação. Irmãos, eu não sou digno de ser chamado irmão dentre vocês. Durante a semana, eu insultei alguém e também cobicei mulheres que estavam mal vestidas. A pessoa que você insultou, você lhe pediu perdão? Sim, irmão, pedi-lhe perdão. Está bem. Próximo irmão. Eu peço perdão a Deus e à sua congregação. Eu me masturbei. Sim, irmão Nana. Esta manhã, eu peço perdão a Deus e a toda a sua congregação por cometer um pecado de sexo com uma pagã. Ela é uma mulher casada? Não, irmão. Retornaremos para a sua confissão. Próximo irmão. Esta manhã, eu peço perdão a Deus e à sua congregação. Eu não sou digno de ser chamado de irmão. Eu traí vocês, porque cometi adultério com uma mulher casada.
E também falei de política. É por todas essas coisas que eu peço perdão a vocês nesta manhã. Sim, irmão lá. Esta manhã, eu peço perdão a Deus e a toda a congregação. Eu não sou digno de ser chamado um irmão. Eu realmente traí vocês. Caminhei contra a mensagem. Aproximei-me da minha mulher como os animais. Eu acariciei-a sem aproximar-me dela. E também coloquei minha boca nos seus seios. É por isso que esta manhã eu realmente peço perdão a vocês. Eu peço perdão a Deus e à sua congregação esta manhã, porque agi mal. Eu dei dinheiro a alguém que comprou cigarros com ele. Eu peço perdão a Deus e à sua congregação. Eu não sou digno de ser chamado de irmão no meio de vocês, porque abandonei a mensagem por muitos anos. E também, estando lá fora, cometi muitos pecados. É por tudo isso que peço perdão a Deus e à sua congregação. Enquanto você estava lá fora, você cometeu pecados de sexo. Sim, irmão. Você foi a uma outra igreja. Sim, irmão. Retornaremos para a sua confissão. Sim, próximo irmão. Esta manhã, eu peço perdão a Deus e à sua congregação. Meus pais mandaram-me comprar bebida. E no trabalho, fofoquei e desrespeitei. E menti para o meu chefe. É por todas essas coisas que eu peço perdão a Deus e à sua congregação. Você pediu perdão ao seu chefe. Sim, irmão. Ok. Se não houver mais confissão no lado dos irmãos, passaremos para o lado das irmãs. Sim, irmã Sara em frente. Eu peço perdão a Deus e à congregação porque fiz um aborto. Também ouvi música pagã. Sim, irmã seguinte, lá atrás. Eu peço perdão a Deus e à sua congregação porque fui insubmissa para o meu marido e participei de um culto sem confessar isso. É por todas essas coisas que eu peço perdão a Deus e à sua congregação. Ok, próxima irmã. Eu peço perdão a Deus, peço perdão à congregação. Eu traí vocês, irmãos e irmãs. Comi na casa de um pastor evangélico. Ok, próxima irmã. Esta manhã, eu peço perdão a Deus e a toda a congregação. Eu não sou digna de ser chamada irmã, porque gastei meu dízimo. E também, bati meu filho com ira. Para o dízimo, você o restituiu? Sim, irmão. Ok. Próxima irmã. Eu peço perdão a Deus e à congregação, porque comprei roupas de fardo já usadas. Ok. Por que você está sorrindo enquanto confessa? Você deve repetir sua confissão. Eu peço perdão a Deus e à congregação porque comprei roupas de fardo já usadas. Ok. Próxima irmã. Esta manhã, eu peço perdão a Deus e a toda a congregação por comer a comida que um evangelista havia orado. Ok. Próxima irmã. Esta manhã, eu peço perdão a Deus e à congregação. Nem sou digna esta manhã de ficar no meio de vocês, irmãos e irmãs. Felicitei uma mulher que teve uma criança na sua prostituição. É uma mulher que não é casada. Peço-lhes perdão. Ok. Próxima irmã. Esta manhã, eu peço perdão a Deus e à congregação porque eu insultei meu filho. Ok, irmã lá atrás. Não há mais casos. Ok. Não há mais casos de confissão no lado das irmãs. Bem, passaremos para a fase das intervenções. Se um irmão gostaria de se pronunciar sobre essas confissões, ele pode levantar a mão. Se uma irmã também gostaria de se pronunciar sobre as confissões, ela pode escrever e entregá-lo ao diácono. Passamos agora para a fase das intervenções. Sim, irmão lá. Em relação às confissões do irmão Edé, Sim, eu acho que ele tomou prazer em ver imagens que não eram boas.
sabendo que é mal. Ele continuou a fazer isso. Então, acho que devemos dar-lhe 2 semanas de sanção. Você propõe 2 semanas de sanção para o irmão Guedé. Irmão Guedé, explica-se. Você tomou prazer e isso ocorreu onde e como? Eu estava indo para a cidade e eu vi algumas meninas mal vestidas. Eu tomei prazer nisso. Eu peço-lhes perdão. Não está correto. Eu peço-lhes perdão por isso. Eu não vou fazer isso de novo. Perdoem-me, irmãos. Ok. Outra intervenção. Sim, irmão Nogués. Há um irmão que confessou ter roubado. Sim. Eu gostaria de saber como isso aconteceu. Sim, um irmão confessou ter roubado dinheiro. Sim, irmão. Irmão, fiz uma compra para o meu chefe e escondi o desconto dos produtos. Você fez uma compra para o seu chefe. Sim, irmão. E depois, Escondi o desconto dos produtos. você lhe devolveu esse dinheiro depois? Sim, irmão. Ok, oraremos por você, mas nunca mais faça isso. Está entendido. Uma outra intervenção. Sim, irmão no fundo. Eu gostaria de intervir na confissão do irmão Naoré. Sim. Ele confessou ter praticado a masturbação. Eu acho que a masturbação é um pecado grave. E, por minha parte, eu gostaria que o irmão tomasse uma sanção de 1 mês. Irmão Naoré, você se masturba com muita frequência. Não, irmão. Eu tropecei, irmão. Eu peço perdão. O irmão propõe 1 mês. A mensagem diz em Cacu 17 que aquele que se entrega uma só vez à masturbação é para nós um inimigo de dentro e objeto dos nossos problemas. Irmão Naoré, você passará 1 semana em casa como uma sanção. Está bem, irmão. Uma outra intervenção. Sim, irmão. Irmão Iavo, você quer intervir? Há um irmão que disse que cometeu adultério com uma mulher casada. Então, eu gostaria de perguntar a este irmão, de acordo com a mensagem, ele se colocou em ordem em relação a tudo que ele deve fazer. Sim, quem aqui? Sim, irmão Aké, voltamos para sua confissão. Não me coloquei em ordem, irmão. Você não se colocou em ordem e você vem se confessar? Irmão, eu peço-lhe perdão. Eu vou fazer isso, irmão. Sim, uma outra intervenção. Sim, irmão. Eu gostaria que o irmão Edmond retomasse a sua confissão em voz alta. Estamos no caso do irmão Aké. Mantenha sua pergunta. Vamos regressar a isso, irmão Aké. Sim, irmão. Eu não me coloquei em ordem, irmão. Ok, irmão Efred. O irmão Aké sabe o que a mensagem diz quando alguém comete esse tipo de pecado. Ele não se colocou em ordem e ele veio confessar. Então, ele vai se sentar. Quando ele se colocar em ordem, ele virá confessar. Então, você irá pedir perdão ao marido da mulher com uma testemunha. E você regressará depois de 3 meses para receber o perdão e a oração da congregação. Você entendeu? Sim, irmão. Então você pode se sentar. Sim, irmão José. Sim, é para retornar ao caso do irmão Edmond. Sim. Eu não ouvi bem a sua confissão. Eu gostaria que ele repetisse a sua confissão. Ok, irmão. Irmão Edmond pode repetir a sua confissão. Esta manhã, eu peço perdão a Deus e à sua congregação. Eu não sou digno de ser chamado irmão nesta manhã no meio de vocês, irmãos. Na semana, insultei alguém.
E também cobicei mulheres que estavam mal vestidas. Sim, você gostaria de intervir na sua. Sim, irmão José. O irmão Edmond tem o hábito de confessar a mesma coisa. Eu observei mulheres mal vestidas, mulheres vestidas inadequadamente. Então, nesse sentido, ele deve tomar uma sanção. Você propõe uma sanção ao irmão Edmond porque ele tem o hábito de observar as mulheres mal vestidas. E isso? Sim, irmão Coné de lado. Eu gostaria de saber se o irmão Edmond é casado. Irmão Edmond, o irmão gostaria de saber se você é casado. Sim, irmão, eu sou casado. Sim, irmão. Então, visto que ele é casado, o que o leva a cobiçar? Ou a observar sempre as meninas mal vestidas? Sim, irmão. Eu peço perdão, irmão, eu fiz mal. Nós oraremos por você, mas pela próxima, você tem que ter muito cuidado na sua caminhada. Um outro caso. Sim, irmão. A minha pergunta é para o irmão Eric Nana. Ele diz que ele cometeu um pecado de sexo com uma pagã. Ele veio com a pagã esta manhã, visto que ele está confessando. Irmão Eric Nana. Não, irmão, eu não vim com ela. E por que você não veio com ela, visto que você sabe o que a mensagem diz, tanto quanto você era sábio para dirigi-la para o hotel? Então você também deveria ser sábio em trazê-la aqui. Irmão, eu peço-lhes perdão. A mulher é casada. Não, irmão. Você regressará com ela aqui, depois de 2 meses antes de vermos se devemos orar por você ou não. Então, você vai se sentar. Depois de 2 meses, você regressa com ela antes de ver se a congregação deve orar por você ou não. E durante estes 2 meses, você não deve mais cometer o mesmo pecado. Sim. Uma outra intervenção. Sim, irmão Lafayette. Parece que eu vi na confissão de uma irmã que ela fez abortos. Ela não sabia que a mensagem proíbe isso. Sim, irmã. Irmão, eu tomei algumas medicações por engano. Você tomou algumas medicações por engano? Você sabia pelo menos que estava grávida? Sim, irmão. Sim, outro caso de intervenção. Sim, irmã lá, do outro lado. Eu gostaria de dizer à irmã que tenha cuidado, pois reconhece que ela estava grávida e que geralmente, para as irmãs que estão grávidas, antes de tomar um remédio, ou é o médico que prescreveu a você. E neste caso, ele sabe que você está grávida. Caso contrário, quando você deve tomar algumas medicações sem o aconselho do médico, você deve ler o folheto, porque geralmente, no folheto, está escrito que em caso de gravidez, existem medicamentos que não devem ser tomados. Então, ela deve ter cuidado com isso. Irmã, você entendeu? Sim, irmão. Então, antes de tomar qualquer medicamento, você precisa procurar saber do que se trata realmente. Sim, há 2 mãos em cima lá, irmão Jonas. Em relação à confissão da irmã, acho que a irmã deve ter cuidado, especialmente porque ela sabe que está grávida, tomando medicamentos. Há medicamentos que não são apropriados para as mulheres grávidas. Então, ela deve ter cuidado e procurar o conselho do médico ou ler o folheto. É um pouco do que eu quis dizer. Ok, irmã, você entendeu? Sim, irmão. Sim, irmão Felipe. É sempre sobre a irmã. Uma vez que é uma vida que foi tirada, portanto, embora seja por erro, ela tem que ter uma semana de sanção. Ok. Então, irmã, você entendeu? Embora seja por erro, você tem uma semana de sanção fora da congregação. Então, você vai sentar-se por este pecado. Não iremos orar hoje. Depois de uma semana, você regressa. Uma irmã intervém por escrito. Há uma irmã que confessou ter comido comida que um evangelista orou. Porque ela não se levantou durante a refeição. Irmã Patrícia.
Porque quando a comida estava na sua frente, visto que você sabe que é um pastor evangélico, e você comeu mesmo assim, por que você não se levantou? Irmãos, eu peço-vos perdão. Um outro caso de intervenção, irmã. A resposta está boa? Ela diz que não. Se possível, o dirigente pode dar-lhe a palavra. Você pode se levantar. Em relação à confissão da irmã, eu gostaria de dizer que ela tem mais medo dos evangélicos em relação a nós. Ela deve mostrar caráter diante do diabo. A irmã diz que você tem mais medo dos evangélicos, em comparação com o povo de Deus à meia-noite. Você deve mostrar caráter diante desses fetichistas. Em relação à mensagem. Irmã, você entendeu? Sim, irmão, eu realmente peço-lhes perdão. Ok. O irmão Martim tinha levantado a mão. Sim, irmão. Há um irmão que confessou que ele deu dinheiro a alguém para comprar cigarros. Eu acho que ele foi ligeiro. Então sugiro que ele tenha uma semana de sanção. Você deu dinheiro a alguém que comprou cigarros? É sua culpa. Eu dei-lhe dinheiro sem questionar. Eu não sabia que ele iria comprar cigarros. E foi depois que eu percebi que ele comprou cigarros com esse dinheiro. Ok. Eu não vejo nenhuma falha. Eu não vejo nenhum pecado nisso. Sim, irmão. O dirigente diz que não vê nenhum pecado nisso. Eu gostaria de ler Cacu capítulo 17 versículo 2. E esta doutrina sublime é inevitável, mesmo para os pecados ligeiros, isto é, involuntários ou por erro. Por exemplo, se alguém lhes pede um dinheiro, e vocês dão-lhe sem questionar, e que ele vai jogar lotaria, comprar cigarros, bebida alcoólica, ou se murmurarem ou cantarem uma canção pagã por erro, vocês são culpados. Isso é o que a mensagem diz. Eu me inclino diante da palavra. Eu peço-vos perdão. Nós continuamos com as confissões. Sim, irmão Beni. Eu peço perdão a Deus e a toda a congregação. Porque um irmão confessou ter dado dinheiro a alguém, e essa pessoa comprou cigarros. Eu pensei que não era um pecado, enquanto a mensagem condena isso. Nesse sentido, eu julguei mal, e eu peço perdão a Deus e a toda a congregação. Também, a mensagem diz que aquele que dirige a confissão pública deve ser espiritual. Ele é como o árbitro no campo. Então, para uma coisa tão evidente que está escrito, você vê que não é normal que isso escape de você. Mas, como você reconheceu prontamente, eu penso que vamos orar por você. Há uma outra intervenção? Sim, irmão Gigri, você pode retomar as suas intervenções. A minha esposa aqui foi insubmissa para comigo e ela não confessou isso. A irmã está aqui? Você pode se levantar. Você pode se explicar? Irmão, eu pedi-lhe perdão e ele aceitou. Então, eu não sabia que eu tinha que confessar na congregação. Ok, procede. Você pode confessar agora. Eu peço perdão a Deus e a toda a congregação. Eu não sou digna de ser chamada irmã porque eu fui insubmissa para o meu marido. Uma outra intervenção. Sim. Eu gostaria de intervir sobre a confissão do irmão que deu uma sucessão de pecados de sexo. Eu gostaria de saber se ele acredita na mensagem. Sim, irmão. Sim, irmão. Eu acredito. Eu peço-vos perdão. Ele diz que acredita e pede perdão.
Então, neste caso, proponho que ele tenha uma sanção de 7 meses. O irmão propõe que ele tenha uma sanção de 7 meses. Faço recordar que o irmão confessou que ele se aproximou da sua mulher como um animal, que ele a acariciou. Ele colocou os seios da sua mulher na sua boca. Portanto, o irmão Yannick propõe que ele passe 7 meses em casa. Existem outras intervenções a respeito deste pecado? Sim, irmão. Eu noto que a mulher do irmão também não confessou esse pecado. Isso não diz respeito a ela. Certamente. O irmão confessou. Irmão, a sua mulher é uma irmã? Ela acredita na mensagem? Sim, ela é uma irmã. Ela acredita na mensagem. Agora, não a ouvimos a confessar também. Ela está presente? Ela não está aqui? Ok. Então o irmão diz que a irmã não está aqui. Sim, irmão. Eu proponho para o irmão Pablo 2 meses em casa. O irmão Alá propõe que o irmão faça 2 meses em casa. Então, eu acho que manteremos a sanção de 2 meses. Então, irmão, você vai se sentar. Você vai passar 2 meses em casa. Uma outra intervenção. Sim, irmão. O irmão Biquim, sentado ao meu lado. Eu vi assistindo a um jogo de futebol na televisão. Eu lhe chamei atenção a isso, mas esta manhã ele não confessou. Então, se ele pode se explicar. Irmão Becoin, você pode se levantar. O irmão diz que viu você assistindo a um jogo de futebol na televisão. Ele lhe disse, mas esta manhã não ouvimos você a confessar. Você pode se explicar? Eu peço perdão a Deus e à sua congregação, porque falhei, não sou digno. Irmão, você está de casaco. Você deve retirar o seu casaco e gravata antes de confessar. Eu peço perdão a Deus e à sua congregação, porque eu não sou digno de ser chamado irmão. Eu falhei. Assisti a um jogo de futebol na televisão. Existe uma outra intervenção em relação à confissão do irmão Becoin? Sim, irmão Liavo. Eu gostaria de perguntar ao irmão Biquim por quanto tempo ele acredita na mensagem. Irmão, você pode responder a pergunta. Faz 1 mês que estou na mensagem. Então, irmão, como você ainda não fez 7 meses na mensagem, você não receberá uma sanção. Mas não faça mais isso. Você entendeu? Sim, irmão. Uma outra intervenção. Sim, irmão. O irmão José, que confessou, disse que saiu da mensagem, que passou vários anos fora. O que o levou a deixar a mensagem. E quando ele saiu, ele fez coisas que não são boas. Se ele pode mencionar isso na sua confissão, porque ele não mencionou isso. Tudo bem, irmão Z. Você saiu da mensagem. Você passou vários anos fora. Durante todo esse tempo, você cometeu pecados de sexo. Sim, irmão. Cometi pecados de sexo e fui prostituir-me também em outras igrejas evangélicas. Então você cometeu pecados de sexo. E você foi para outras igrejas evangélicas. Um irmão pode intervir em relação a essa confissão? Pode proceder. O irmão cometeu pecados muito graves deixando a mensagem e prostituindo-se nas igrejas evangélicas. Proponho para este caso que este irmão permaneça em observação na congregação durante 1 ano, antes de orarmos por ele. Então, irmão Z, você saiu da mensagem. Você cometeu muitos pecados. Você foi às igrejas. Mas o que o traz de volta à mensagem? Voltei ao clamor da meia-noite por causa da confissão pública. É aqui com a confissão que posso mudar de vida. Tudo bem, irmão. Como você saiu da mensagem, você cometeu pecados de sexo lá. Você foi para outras igrejas. Você ficará sob observação por 1 ano. Isso significa que você vem ao culto por 1 ano.
e observaremos seu comportamento durante um ano. Se você se comportar bem, depois de um ano, oraremos por você por esses pecados que você confessou hoje. Mas durante um ano, quando você vier, se você cometer outros pecados, você os confessa. Então você pode se sentar. Existem outras intervenções em relação às confissões? Então, irmã Albertine, você confessou ter sido insubmissa ao seu marido. E você participou do culto com esse pecado não confessado. Então, por ter participado do culto com um pecado não confessado, você tem uma semana de sanção. Então você pode se sentar. Então os irmãos e irmãs que confessaram vão se ajoelhar. E a congregação vai orar para pedir perdão a Deus. Vocês podem colocar-se de joelhos. E a congregação vai orar para pedir perdão a Deus por todas essas confissões. Oremos juntos. Passamos aos testemunhos. Se um irmão ou uma irmã tiver um testemunho para dar, pode levantar a mão.